Para vocês aprenderem, tem que chegar aqui mais perto, por favor. Se você tem uma peça anatômica, como que você opera, por exemplo, o aneurisma aqui, está aqui nas cisternas da base? Paciente deitado com o malar mais alto para que o cérebro tenha uma caída. Certo? O acesso é por essa aqui, pela fissura silviana. Aqui você vai chegar na bifurcação aqui, mais ou menos da cerebral média, e vai em direção à carótida, etc. Bom, esse vaso mais calibroso que a gente está adiante, só olhando que tem vaso que vai para frente, é a carótida. Nesse caso, a carótida esquerda. Certo? Quem que sai dela? Cerebral anterior. Certo? Cerebral média. Carótida. Cerebral anterior. Cerebral média. Perfeito. Se a gente teve sorte de pegar uma peça legal aqui, porque aqui nós temos dois vasos importantes. Só olhar por aqui, no mesencéfalo. Que artéria que é essa? Essa aqui é a cerebral posterior esquerda e direita, e quem liga ela na carótida? Essa arterinha aqui é o segmento comunicante dela, ó. Tá vendo que é outra artéria, ó. Ela é mais delgada. E ela tá pérvia aqui, tá vendo? Tá entre os 33%. Esse lado já tá hipoplásico, ó. Lembrando que a comunicante posterior é a artéria que liga a circulação anterior, comunica a circulação anterior com a posterior, ou vice-versa. E ela é de horizontalizada. Não. É a artéria mais prevalente da nossa vida fetal. Tá? Aqui nós temos a artéria que liga as duas cerebrais anteriores, ó. Pega as duas, essa ponte, tá vendo? Aqui é a comunicante anterior. Cerebral posterior, comunicante. Cerebral posterior, lembrando que ela termina num ramo parietal, tem dois ramos, ó, tá vendo? Parietal e occipital. E aqui é a comunicante, essa fininha. Não vamos conseguir ver a basilar, mas teoricamente nem a vertebral. Aqui ao lado passa a vertebral esquerda e a direita, certo? As duas vertebrais. Que na transição bulbo-pontina forma a basilar. Elas são oriundas da onde? Carótida interna. Não. Gente, as vertebrais vêm de onde? Essa não dá para errar. Ambas vêm da subclave. Entra pelo forame transverso de C6, faz o loop em C1. V1 é dentro do intraforaminal, proteção óssea. V2 é o segmento horizontalizado, desnudo de osso e fora do crânio. B3 é ela adentrando o forame magno até a emergência da filha predileta dela, que é a artéria cerebelar póstero inferior, a paica, esquerda e direita, que vai fazer a irrigação lateral do bulbo e da parte póstero inferior do cerebelo. A única artéria de nome cerebelar da artéria vertebral. Anteriormente, temos uma única artéria formada por ramículos das duas, que se chama espinhal anterior. Naquela foto está faltando a espinhal posterior direita e a espinhal posterior esquerda.
Se eu não me engano, tá faltando. Aqui só tá anterior. Mas tem duas posteriores. Tá? Pirâmide. Do lado da pirâmide eu tenho uma outra protrusão no bulbo chamado de oliva. Entre a pirâmide e a oliva emerge um nervo. Não, entre a pirâmide e a oliva. Hipoglosso, da movimentação da língua. Então esses são os dois pontos-chave. Lembrando que a oliva é da nossa memória de aprendizado do movimento. Você falou ontem Do Ronaldinho Gaúcho, de trocar marcha de carro, etc. Na transição bulbo-pontina, começando da linha média, nós temos um par do nervo craniano mais longo que tem, intracraniano, que é o abducente, sexto nervo. Lateral a ele, nós temos o sétimo, que é o nervo da mímica da face. E aqui, mais distal, você pode ver, adjacente a essa estrutura aqui, ó, que chama nódulo flóculo cerebelar, emerge o vestíbulo coclear. Lembra do cerebelo e lembra do equilíbrio periférico e da audição, ok? Aqui é a ponte. No meio da ponte nós temos o sulco de uma artéria chamada artéria basilar. Depois da união das vertebrais, na transição bulbo-pontina, forma-se a artéria basilar, que a primeira filha dela é a AICA, artéria cerebelar. Se a outra é póstero inferior, só pode ser antero inferior. Essas raias aqui são das artérias radiais da ponte. São ramículos perpendiculares à basilar. Tudo bem? E antes na transição ponto-mesencefálica, quando termina a ponte, termina nas duas cerebrais posteriores. E elas, por conseguinte, nos seus ramos parietais e occipitais. Certo? Pois bem, lembrando de nervo craniano, aqui tem um ponto-chave. Entre a ponte e qual estrutura é essa, gente? Espessa. Falta só mais um. Não. Médio. Sai o trigêmeo. Lembra do trigêmeo de médio. Entre a ponte e o... Aqui, ó. Sairia aqui, ó. Que é o tronco mais espesso dos nervos cranianos. Macroscopicamente falando. Ele não está nessa peça, mas é. Eu posso ter neuralgia do trigêmeo porque a AICA, por exemplo, passa aqui adjacente da GEB nele, por alça vascular. Aqui a fossa romboide, colículo o mais proximal, mais medial, perdão. Tenho do grácil e do cuneiforme. Aqui e aqui, ó. Bem aqui embaixo. Deixa eu ver se tem alguma peça que dá pra ver. Aqui é a barriga da ponte, ó. Aqui, ó, o colículo do grácil e do cuneiforme. Fica na base da fossa romboide, que é o assoalho do quarto ventrículo. Aqui já é a parte posterior do mesencéfalo. Colículos
Lâmina quadrigêmea. Temos 2 em cima e 2 embaixo. Quem são os de cima? Colículos superiores, colículos inferiores. Está associado à visão e Audição. pelo braço deles, se for da visão, é o superior ou inferior? Superior. Que vai fazer sinapse com quem? Que estrutura? Corpo. Geniculado. Lateral. Se é da visão, só pode ser o lateral. Se é da audição, só pode ser o braço do colículo. Medial. Do colículo inferior. Olhando o mesencéfalo de assim, passando um corte, aqui é o pedúnculo Cerebral. cerebral. Só existe um. Cerebelar tem superior, médio e inferior. Guardando só o médio por causa do trigêmeo. Cerebral nós só temos um, que é aqui. Essa aqui é a fossa interpeduncular, que emerge qual nervo? Aqui na frente do mesencéfalo. Na transição ponto mesencefálica aqui, ó. Emerge qual nervo craniano? O 2. Não, gente. O vago, ele vai sair aqui, ó. Esqueci de terminar. Atrás da oliva, na frente vai sair entre a oliva e a pirâmide. Hipoglosso. Atrás da oliva, 9º, 10º, 11º. Certo? Seis, 7, 8. 5. Falta o 3 e o 4 aqui no tronco. Trocando o óculo motor. O óculo motor sai aqui, ó, da fossa interpeduncular, medial ao pedúnculo. O único nervo craniano que sai posteriormente, inferior aos colículos, é o troclear, que sai e vem de lado aqui. Então, ele sai posteriormente, mas numa visão anterior, ele se apresenta lateral ao pedúnculo cerebral, enquanto que o terceiro sai, o óculo motor, sai na fossa interpeduncular, medial ao pedúnculo. Certo? Esse aqui é o de Silves, que vai até o assoalho do quarto ventrículo. Substância negra, tegmento, e está revisado. Difícil.